Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, pode parecer ficção científica, mas é a mais pura verdade. A gente vai explorar a conexão profunda e, de certa forma, até chocante entre o sentimento de solidão e a nossa saúde física. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é central para tudo isso. Pensa bem, um sentimento, uma coisa que acontece aqui na nossa cabeça, será que isso pode de fato alterar a biologia do nosso corpo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, não estamos falando de algo pequeno, não. Em 2023, a maior autoridade de saúde dos Estados Unidos simplesmente veio a público e deu alerta. A solidão e o isolamento social se tornaram uma epidemia, uma crise de saúde pública. E olha, a declaração dele foi bem direta, sem meias palavras. A solidão está diretamente ligada a um risco maior de problemas seríssimos: doenças do coração, demência, AVC, depressão, ansiedade e até mesmo morte prematura. Ou seja, o negócio é grave e prepara o terreno para uma pesquisa que foi ainda mais fundo. Ok, com essa base, vamos focar agora numa ligação que é ainda mais surpreendente. A gente não está falando de doenças que levam anos para se desenvolver. A gente está falando da relação entre a solidão e um processo físico muito concreto, a cicatrização de uma ferida. Pois é, essa é a pergunta científica que guia a nossa análise. Que a solidão mexe com a nossa cabeça, com a saúde mental, isso a gente já sabe. Mas e uma ferida de verdade? Uma lesão física? Será que se sentir só pode, de fato, atrapalhar o corpo a se curar? Bom, para responder uma pergunta dessas, não dá para ser no achismo, né? A gente precisa de ciência, de dados. E foi exatamente isso que um estudo bem recente se propôs a fazer. Então bora ver como eles montaram essa investigação. A pesquisa foi bem direta. Eles selecionaram 38 pessoas que tinham feridas crônicas, sabe aquelas úlceras difíceis de cicatrizar nas pernas e nos pés, e acompanharam esse grupo por 4 semanas para ver o que acontecia. E aqui tá o pulo do gato do estudo. Eles precisavam medir a solidão de um jeito objetivo. Para isso, usaram uma ferramenta padrão, a escala de solidão da UCLA, e dividiram os participantes em 2 grupos. De um lado, 14 pessoas que pontuaram mais alto, o grupo dos mais solitários. Do outro, 24 com pontuação mais baixa, os menos solitários. É essa divisão que vai permitir todas as comparações. E é agora que a história fica realmente fascinante, porque os pesquisadores não olharam só para a velocidade com que a ferida fechava. Eles foram muito mais fundo, procurando uma espécie de assinatura biológica da solidão lá no nosso nível genético. Para a gente entender o que eles acharam, precisamos falar rapidinho dos genes pró-inflamatórios. A analogia do alarme é perfeita. Pensa no alarme de incêndio do seu corpo. Ele é super útil quando tem uma ameaça porque dispara a inflamação para combater o problema. Mas, e se esse alarme ficasse ligado o tempo todo, sem parar? Ele começaria a causar problemas. A suspeita era que a solidão fazia exatamente isso. E aqui está a grande descoberta. O gráfico não deixa dúvidas. O corpo do grupo mais solitário mostrava uma atividade muito, mas muito maior nos genes que causam inflamação. Não é uma diferença pequena, é uma mudança biológica clara e que dá para medir. Esse padrão genético até tem um nome: CTRA, e o que ele nos diz é poderoso. Basicamente, o corpo, sob o estresse crônico da solidão, entra num modo de alerta máximo, como se estivesse sempre se defendendo de ameaças sociais. E ele fica tão focado nisso que simplesmente não sobram recursos para cuidar de reparos físicos importantes, como cicatrizar uma ferida. Então, a gente já viu a diferença biológica, lá nos genes. Agora vamos ver como isso se reflete na vida real dessas pessoas. O que mais era diferente entre os 2 grupos? Esse primeiro dado já é bem impactante. Olha só, no grupo das pessoas mais solitárias, quase 70% moravam sozinhas. Isso já começa a pintar um quadro bem claro da realidade delas. E agora, olha o contraste. No grupo menos solitário, a situação é praticamente o oposto. A imensa maioria, mais de 80%, morava com outras pessoas. A diferença visual entre os 2 gráficos é gritante. Mas não era só uma questão de morar só. O perfil do grupo mais solitário também incluía uma chance bem maior de ser solteiro, de viver com uma renda mais baixa e, um detalhe curioso, eles já entraram no estudo com feridas que eram, em média, quase o dobro do tamanho das feridas do outro grupo. Então, a gente começa a perceber que a solidão não era um fator isolado. Ela estava ligada a uma série de outros desafios, criando o que os próprios pesquisadores chamaram de uma verdadeira cascata de efeitos negativos.
E essa tabela aqui resume muito bem. Em comparação, o grupo mais solitário tinha bem menos apoio social, sentia que a dor atrapalhava muito mais o dia a dia e, claro, apresentava níveis mais altos de depressão. Uma coisa vai puxando a outra. Diante de todas essas evidências, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com essa informação? Quais são as implicações mais amplas disso tudo para a área da saúde e para a nossa sociedade? Se tem uma coisa para a gente guardar dessa análise toda, é esta. A solidão não é só um sentimento. Não está só na nossa cabeça. Ela é um estado biológico, com efeitos que a gente consegue medir lá nas nossas células, mudando a forma como o nosso corpo responde a uma lesão. Isso tem aplicações práticas muito claras. Significa que o cuidado com a saúde precisa evoluir. É preciso começar a avaliar a solidão como fator de risco, olhar além da ferida física. É preciso criar programas que ajudem a aumentar a conexão social. E, no fim das contas, tratar a pessoa por inteiro, não só o machucado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Essa pesquisa nos força a pensar numa ideia poderosa. E se o futuro da cura, da nossa capacidade de nos recuperarmos, não depender só de novos remédios e tratamentos, mas depender na mesma medida da nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros? Fica aí a reflexão. Muito obrigado